Tenho nojo de gente como você. Não pise mais na minha casa. A sogra do meu filho gritou na frente de toda a família no almoço de domingo. Todos ficaram em silêncio. Eu apenas sorri, peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás. No dia seguinte, liguei para o marido dela. Precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber sobre sua esposa. Quando nos encontramos, entreguei uma pasta cheia de fotos. Ele abriu devagar. Quando ele viu a primeira foto, começou a tremer. O casamento tinha acabado ali. Meu nome é Sônia de Freitas e tenho 64 anos. Tudo começou há 3 meses no casamento do meu filho João com Eduarda. Eu estava tão feliz naquele dia. Meu menino finalmente tinha encontrado alguém. Eduarda sempre foi educada comigo, mas eu sentia uma distância. Achei que era só timidez, que com o tempo a gente ia se aproximar, que ela ia me ver como uma segunda mãe. Eu estava completamente enganada. O problema não era ela, era a mãe dela, Ana Mendonça, empresária do ramo de cosméticos, 56 anos. Aquela mulher me olhava como se eu fosse um inseto desde o primeiro dia que nos conhecemos. No primeiro jantar de família, eu percebi o olhar. Aquele olhar de cima para baixo, de nojo, de superioridade. Ela fazia comentários sobre minha roupa. Dizia que eu parecia mais velha do que era. Perguntava se eu não tinha dinheiro para comprar algo melhor. Ria quando eu falava do meu jardim. Dizia que gente de verdade não perde tempo com plantinha. Meu filho ouvia tudo e fingia que não era com ele. Eduarda abaixava a cabeça constrangida, mas nunca falava nada. Eu engolia o desprezo porque não queria criar problema. Porque achei que com o tempo Ana ia me respeitar. Porque eu amava demais meu filho e não queria ser o motivo de conflito no casamento dele. Mas depois do casamento a coisa piorou muito. Ana começou a controlar cada pedaço da vida do João. Ela decidiu que o aniversário dos meus netos ia ser só na casa dela em Alphaville. Que o Natal seria lá. Que a festa de Ano Novo seria lá. Que eu podia visitar as crianças, mas só nos horários que ela determinava. Tipo visita em presídio. Com hora marcada. Com tempo limitado. Como se eu fosse perigosa. E o pior, meu filho aceitava tudo. João simplesmente acenava com a cabeça e concordava. Quando eu tentava conversar com ele sobre isso, ele dizia que eu estava exagerando. Que Ana era só uma pessoa decidida. Que era jeito dela. Que eu precisava entender que agora ele tinha uma nova família e precisava se adaptar às regras deles. As regras deles. Como se eu fosse uma intrusa. Como se eu não fosse a mãe que criou ele sozinha depois que o pai morreu. Como se eu não tivesse dado tudo por aquele menino durante 38 anos. Mas eu continuei engolindo. Continuei aceitando as migalhas de atenção que me davam. Continuei sorrindo quando me machucavam. Ana foi ficando mais ousada com o tempo. Começou a inventar que eu interferia demais na educação dos netos. Que eu dava brinquedos inadequados. Que eu contava histórias violentas que deixavam as crianças com pesadelo. Que eu ensinava coisas erradas. Tudo mentira. Mas Eduarda acreditava na mãe. E João acreditava na esposa. Então eu fui sendo afastada. Primeiro as visitas semanais viraram quinzenais. Depois mensais. Depois quase nada. Renan e Michele. Meus netos. 6 e 4 anos. Os amores da minha vida. E eu estava sendo impedida de vê-los crescer. De estar presente. De ser vó. Tudo por causa daquela mulher que se achava dona do mundo. Há 2 semanas aconteceu algo que mudou tudo. Recebi um convite para o aniversário da Ana. Festa grande. Muita gente importante. Achei estranho porque ela nunca me convidava para nada. Mas pensei que talvez fosse uma tentativa de fazer as pazes. De me incluir na família de verdade. Fui tão idiota. Comprei um presente simples. Uma planta ornamental que eu mesma cultivei. Orquídea rara. Passei meses cuidando dela. Coloquei num vaso bonito que comprei. Embrulhei com carinho. No dia da festa, vesti meu vestido mais bonito. Fiz o cabelo. Coloquei uma maquiagem leve. Queria estar apresentável. Cheguei na mansão dela em Alphaville. Aquela casa era absurda de grande. Portão elétrico, jardim enorme, piscina, churrasqueira de espaço gourmet, garagem com 4 carros importados, tudo gritando dinheiro. Ana estava na porta recebendo os convidados. Quando me viu, o sorriso dela congelou por 1 segundo. Mas ela se recompôs. Me cumprimentou gelada. Pegou meu presente sem olhar
e mandou eu colocar numa mesa dos fundos junto com outras coisas que claramente ninguém ia nem abrir. Entrei na casa. Tinha mais de 30 pessoas, gente de roupa cara, joias, relógios caros, conversas sobre viagens internacionais, sobre investimentos, sobre negócios milionários. Eu me senti completamente fora do lugar. Ninguém falava comigo. Quando eu tentava puxar conversa, as pessoas me respondiam com monossílabos e se afastavam. Meu filho estava na outra ponta do salão, conversando animado com o sogro. Eduarda ao lado dele rindo de alguma coisa. Os netos correndo pelo jardim vigiados por uma babá que eu nunca tinha visto. Fui até o João tentar falar com ele, mas ele disse que estava ocupado, que a gente conversava depois. Me deu um beijinho na testa e voltou para a conversa dele. Sentei sozinha num canto. Comi o aperitivo em silêncio. Bebi suco enquanto os outros tomavam champanhe francês. Fiquei ali quieta esperando a festa acabar para poder ir embora. Mas Ana tinha outros planos. Na hora da sobremesa ela levantou. Bateu na taça de cristal com uma colherinha para chamar atenção. Todo mundo parou de falar. O silêncio tomou conta do salão. Ana começou a fazer um discurso. Agradeceu a presença de todos. Falou da família maravilhosa que tinha. Dos valores que ensinou para a filha, do orgulho que sentia de tudo que construiu. E então ela olhou para mim, aquele olhar, cheio de desprezo, cheio de nojo, e começou a falar, alto, para todo mundo ouvir. Ela disse que algumas pessoas não entendem qual é o lugar delas, que existem limites de classe que não podem ser ultrapassados, que ela sempre foi generosa em aceitar pessoas simples no círculo familiar, mas que generosidade tem limite. Senti meu coração disparar. As pessoas começaram a virar a cabeça para mim. Os sussurros começaram. Ana continuou. Ela disse que eu era insistente demais, que ficava pedindo atenção do João como se ele ainda fosse criança, que eu não aceitava que meu filho tinha crescido e não precisava mais de mãe grudenta, que mães possessivas destroem a vida dos filhos, que ela tinha pena da Eduarda por ter que aguentar uma sogra tão invasiva. Eu queria sumir. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Mas pior estava por vir. Ana caminhou até onde eu estava sentada. Parou na minha frente, olhou nos meus olhos e gritou com toda a força: "Tenho nojo de gente como você. Não pise mais na minha casa." O silêncio que caiu foi pesado. 30 pares de olhos cravados em mim, esperando eu chorar, esperando eu gritar, esperando eu implorar. Mas algo dentro de mim travou. Uma calma estranha tomou conta. Respirei fundo. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Olhei para o meu filho que estava pálido, mas completamente calado. Olhei para Eduarda que tinha desviado os olhos para o chão. Olhei para os meus netos que não entendiam nada do que estava acontecendo. E aí eu sorri. Um sorriso calmo, tranquilo. Olhei de volta para Ana e disse baixinho só para ela ouvir: "Obrigada pelo almoço." Virei as costas e saí daquela casa com a cabeça erguida sem olhar para trás. Entrei no meu carro, fechei a porta e aí desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação, mas também chorei de alívio, porque naquele momento eu entendi que tinha acabado, que eu não ia mais aceitar migalha, que eu não ia mais me submeter, que aquela mulher tinha cometido o maior erro da vida dela, porque ela não sabia quem eu era de verdade. Ninguém sabia, nem meu próprio filho. E chegou a hora de mostrar. No dia seguinte, liguei para a doutora Márcia Azevedo, minha advogada, minha amiga há 22 anos. Contei tudo o que aconteceu, cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Márcia me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou fundo e disse: "Sônia, chegou a hora de parar de esconder quem você é. Chegou a hora de reagir." Liguei também para o meu cunhado Paulo, irmão do meu falecido marido Jorge. Pedi para ele trazer todos os documentos que ele guardava para mim há anos. As certidões, os contratos, os extratos bancários, os registros de propriedade. Tudo que eu mantinha em segredo absoluto. Ele disse que ia levar no dia seguinte e perguntou se eu tinha certeza. Respondi que nunca tive tanta certeza de nada na vida. Passei o resto da semana investigando. Liguei para Carolina, jornalista investigativa, melhor amiga do João desde a faculdade. Pedi um favor grande. Ela me devia.
Anos atrás, quando ela passou por uma crise financeira pesada, eu ajudei ela com uma quantia boa. Nunca cobrei de volta. Nunca falei nada. Agora, eu estava cobrando de outra forma. Pedi para Carolina descobrir tudo sobre Ana Mendonça. Empresa, vida pessoal, segredos, esqueletos no armário. Tudo. Carolina disse que ia fazer, que me devia mesmo, e que sempre achou Ana uma mulher falsa. Em 3 dias ela voltou com um dossiê completo. Empresa de cosméticos. Faturamento de milhões por ano. Mas por baixo do verniz tinha podridão. Processos trabalhistas abafados com dinheiro. Funcionários que processaram por assédio moral e foram calados com acordos milionários. Sonegação fiscal investigada pela Receita Federal, mas arquivada por conexões políticas. E a cereja do bolo. Um caso extraconjugal de 5 anos com o sócio dela. Um homem casado, com filhos, tudo documentado, fotos, mensagens de WhatsApp, comprovantes de hotéis, viagens a 2. Sentei na mesa da cozinha com aquele dossiê na minha frente. Li tudo, estudei cada página e montei meu plano. Márcia sempre dizia que eu era estratégica, que pensava 10 passos à frente. Aprendi isso construindo um império em silêncio durante 40 anos. E agora ia usar tudo o que aprendi para destruir aquela mulher. Peguei o telefone, liguei para o Roberto Mendonça, marido da Ana, homem sério, advogado respeitado, conservador, católico praticante, pai de família exemplar. Ele não sabia de nada do que a esposa fazia. Marquei um café com ele. Disse que precisava conversar sobre algo importante envolvendo a família. Roberto aceitou intrigado. Nos encontramos numa padaria discreta em Pinheiros, longe de Alphaville, longe de olhares conhecidos. Sentei na frente dele. Coloquei a pasta em cima da mesa. Respirei fundo e entreguei nas mãos dele. Roberto abriu. A primeira foto era da Ana entrando num hotel 5 estrelas com um homem que não era ele. A segunda era dos dois se beijando num restaurante romântico. A terceira era uma conversa de WhatsApp, onde ela chamava o marido de trouxa e dizia que só ficava com ele pelo dinheiro e pela reputação social. Que o amante, sim, era homem de verdade. Tinha mais. Muito mais. Documentos da Receita Federal mostrando movimentações financeiras suspeitas, contratos fraudulentos na empresa, testemunhos de ex-funcionários sobre como Ana os tratava, gravações de ameaças, provas de assédio moral sistemático, um império construído em cima de exploração e mentira. Roberto ficou branco. As mãos tremiam segurando os papéis. Ele olhou para mim sem entender nada. Perguntou onde eu tinha conseguido aquilo. Eu respondi que não importava. Que o importante era o que ele ia fazer com a informação. Ele fechou a pasta devagar. Olhou nos meus olhos. Levantou. Agradeceu. E saiu sem dizer mais nada. Voltei para casa. Preparei um chá. Sentei no sofá. E esperei. Esperei a bomba explodir. Porque eu sabia que ia explodir. Era só questão de tempo. Antes de continuar minha história, preciso saber. O que vocês fariam no meu lugar? Deixa nos comentários. E se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. 3 dias depois, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era a Eduarda. A voz trêmula, chorando desesperada, dizendo que precisava falar comigo urgente, que era sobre a mãe dela, que algo terrível tinha acontecido, que ela não sabia mais o que fazer. Eu respirei fundo e disse calma. Eduarda, não posso falar agora. Estou ocupada. E desliguei. 10 minutos depois, era o João, gritando no telefone, desesperado, perguntando o que eu tinha feito, dizendo que Roberto pediu o divórcio, que Ana estava em pânico total, que tinha alguma coisa envolvendo provas, que Eduarda estava destruída, que eu precisava explicar o que estava acontecendo porque ele sabia que eu tinha alguma coisa a ver com aquilo. Deixei ele gritar. Quando ele parou para respirar, eu disse tranquila: Filho, você escolheu o lado dela naquele almoço. Ficou calado quando me humilharam. Agora aguenta as consequências das suas escolhas. E desliguei na cara dele também. O telefone não parou de tocar o dia inteiro. Eduarda, João, até amigos da Ana tentando me convencer a falar com ela. Ignorei todos. Desliguei o celular. Fiquei no silêncio da minha casa, cuidando das minhas plantas, como se nada estivesse acontecendo.
Na manhã seguinte, fui até o escritório da doutora Márcia. Ela já tinha tudo preparado. Estava trabalhando no meu caso havia uma semana. Documentos autenticados. Estratégia jurídica definida. Testemunhas alinhadas. Provas organizadas em pastas separadas por categoria. Márcia não brincava em serviço. Ela sabia que esse momento ia chegar. Conhecia minha história completa. Sabia do meu segredo. Sabia do que eu era capaz quando alguém me empurrava além do limite. Sentamos na sala de reuniões. Márcia abriu as pastas uma por uma, me mostrando tudo. Primeira pasta, o dossiê completo sobre Ana. Segunda pasta, documentos da minha vida financeira real. Terceira pasta, a ação judicial que íamos entrar. Quarta pasta, o plano de destruição sistemática da reputação dela. Revisamos cada detalhe. Eu tinha construído um império em silêncio durante 40 anos. Quando meu marido Jorge morreu há 8 anos, ele deixou para mim a RJ Incorporações, uma construtora que ele fundou nos anos 80. Mas a verdade é que ninguém sabia. Eu sempre fui a sócia oculta, a verdadeira tomadora de decisões. Jorge era o rosto público, mas eu era o cérebro estratégico por trás de cada negócio, de cada aquisição, de cada decisão importante. Ninguém sabia, nem meu próprio filho. João achava que eu era apenas a viúva que vivia de uma pensão modesta e de aluguéis de 2 apartamentos pequenos. Ele achava que eu precisava economizar, que eu vivia apertada, que eu não tinha dinheiro para luxo. A verdade? Eu controlava 17 imóveis comerciais em regiões nobres de São Paulo, prédios inteiros na Avenida Paulista, salas comerciais em Itaim Bibi, um shopping em Santo André, galpões logísticos em Guarulhos, rendimento mensal líquido de R$400 mil, patrimônio total avaliado em R$80 milhões. Tudo em meu nome, tudo legal, tudo documentado, tudo secreto. Eu escolhi viver de forma simples porque não preciso provar nada para ninguém, porque aprendi que dinheiro expõe o verdadeiro caráter das pessoas. E eu queria saber quem meu filho realmente era antes de entregar tudo para ele. Queria testar a lealdade dele, o amor dele, a humanidade dele, e ele falhou no teste, miseravelmente. Márcia sorriu quando terminou de me mostrar os documentos. Ela disse: "Você guardou bem esse segredo durante todos esses anos, Sônia. Agora é hora de usar como arma." Eu assenti. Pedi para ela preparar mais uma coisa, uma ação judicial contra Ana por difamação e danos morais, com base em todos os áudios que meu vizinho seu Antônio gravou discretamente do almoço quando percebeu a confusão começando. Ele estava lá porque Ana tinha convidado ele também só para mostrar para os outros que tinha até vizinho pobre na festa dela. Depoimentos de testemunhas que estavam lá e ficaram chocadas com a cena. Laudo psicológico mostrando o abalo emocional que sofri. Relatório médico confirmando crise de ansiedade após o ocorrido. Valor da indenização, R$5 milhões. Um valor que ia doer no bolso dela. Mas eu não ia só processar. Isso seria simples demais. Eu ia destruir a reputação dela antes. Carolina publicou na manhã seguinte uma matéria investigativa completa sobre a empresa Mendonça Cosméticos. Fraudes trabalhistas documentadas. Sonegação fiscal comprovada. Produtos adulterados que causaram reações alérgicas graves em dezenas de consumidoras. Tudo com provas. Tudo com documentos oficiais. Tudo irrefutável. A matéria viralizou em 6 horas. Em 48 horas, o nome Mendonça Cosméticos estava na lama. Redes sociais pegando fogo. Clientes cancelando pedidos. Fornecedores rompendo contratos. Funcionários pedindo demissão com medo de serem processados também. O império dela desmoronando tijolo por tijolo. Enquanto o mundo dela pegava fogo, eu fingi normalidade total. Fiquei em casa cuidando das minhas orquídeas, regando as plantas, podando as folhas secas, respondendo mensagens educadas de amigas do grupo da igreja, ignorando completamente as ligações insistentes do João, da Eduarda, até da própria Ana, que conseguiu meu número de algum lugar. Deixei eles desesperarem. Deixei eles entenderem que o mundo pode virar do avesso de uma hora para outra. Deixei Ana sentir o gosto do desespero que ela me fez sentir naquele almoço quando me humilhou na frente de 30 pessoas. No sábado à noite, meu cunhado Paulo me ligou. Disse que João tinha aparecido na casa dele procurando respostas, que o menino estava confuso.
assustado, querendo saber se eu estava bem, se eu precisava de ajuda financeira, se ele podia fazer alguma coisa. Paulo respondeu exatamente o que combinamos, que eu estava ótima, melhor do que nunca, e que se João quisesse falar comigo, teria que vir pessoalmente e com muito respeito. 2 dias depois, a segunda bomba explodiu. Roberto Mendonça entrou oficialmente com pedido de divórcio litigioso. Anexou todas as provas da traição, fotos, mensagens, comprovantes de hotel, testemunhos de funcionários que sabiam do caso e tinham medo de falar. Pediu a partilha de bens com investigação completa de ocultação patrimonial. Congelou todas as contas conjuntas, bloqueou todos os cartões de crédito da Ana, cancelou procurações, revogou poderes. Ana, que sempre teve tudo, agora não tinha nada. Dependia da boa vontade do marido para cada centavo. E Roberto não estava com boa vontade nenhuma. Ele estava com sede de vingança, porque descobriu que foi feito de trouxa durante 5 anos, enquanto sustentava uma mulher que o traía e ainda ria dele pelas costas. Ana entrou em desespero. Tentou me ligar 27 vezes num único dia. Mandou mensagens enormes pedindo para conversar, dizendo que tinha sido um mal-entendido, que ela não quis me ofender, que estava sob pressão naquele dia, que tinha problemas que eu não conhecia, que podia explicar tudo se eu desse uma chance. Li todas as mensagens, cada palavra, cada súplica, cada desculpa esfarrapada, e não respondi nenhuma. Deixei tudo no vácuo. Depois bloqueei o número dela. Bloqueei o número da Eduarda também. Deixei só o do João, porque eu sabia que ele ia aparecer. E eu queria que ele aparecesse, porque tinha coisas que eu precisava dizer para ele pessoalmente. Passei os dias seguintes recolhendo mais informações. Descobri através da Carolina que Ana tinha tentado contratar um detetive particular para me investigar, para descobrir de onde eu tinha tirado as informações sobre ela. O detetive recusou o caso quando soube que era contra mim, porque no mundo dos negócios imobiliários de São Paulo, meu nome tinha peso. Só que esse peso ninguém associava comigo porque eu sempre operei nas sombras. Descobri também que Ana estava tentando fazer acordos com os ex-funcionários que tinham dado depoimentos, oferecendo dinheiro para eles voltarem atrás, ameaçando processar por difamação. Mas Carolina já tinha garantido proteção jurídica para todos eles. E Márcia já tinha conversado pessoalmente com cada um, explicando que eles estavam seguros. O cerco estava se fechando. Ana não tinha mais para onde correr. E o melhor, ela ainda não sabia que o pior estava por vir, porque eu tinha guardado a bomba nuclear para a última. E quando essa bomba explodisse, não ia sobrar nada. Absolutamente nada. Foi quando João finalmente apareceu. Era uma quinta-feira de manhã quando ele tocou a campainha. Insistente, desesperado. Abri a porta e ele estava lá, cabelo completamente bagunçado, olheiras profundas, roupa amassada, barba por fazer, cheiro de cigarro. Ele que nunca fumou na vida. Parecia que não dormia havia dias. Entrou sem pedir licença. Começou a gritar logo de cara, perguntando o que eu tinha feito. Por que destruí o casamento da sogra dele? Por que espalhei mentiras sobre a empresa dela? Por que estava fazendo a Eduarda sofrer? Por que estava destruindo a família dele? Deixei ele gritar. Sentei calmamente no sofá e fiquei em silêncio olhando para ele. Deixei ele despejar toda a raiva, toda a frustração, todo o desespero. Quando ele finalmente parou para respirar, eu perguntei tranquila. Terminou? Ele ficou confuso com minha calma. Eu continuei. Então senta aí, João, porque agora você vai me ouvir e vai ficar quieto até eu terminar. Ele sentou na poltrona na minha frente. Ainda ofegante, ainda nervoso, mas em silêncio. Comecei a contar. Contei sobre o almoço de aniversário da Ana, sobre cada palavra que ela disse, sobre a humilhação pública que sofri na frente de 30 pessoas, sobre o nojo que ela disse sentir de mim, sobre você ter ficado completamente calado, sobre a Eduarda ter desviado os olhos, sobre ninguém ter me defendido. João tentou me interromper. Tentou dizer que não viu, que não ouviu direito, que estava longe. Eu levantei a mão cortando ele. Você teve sua chance de falar naquele dia e não falou. Agora você escuta, sem interrupções. Expliquei que as informações sobre Ana não eram mentiras inventadas por mim. Eram verdades documentadas, que ela era uma fraude,
uma empresária que construiu o império em cima de exploração trabalhista, uma sonegadora de impostos, uma adúltera que enganava o marido havia 5 anos, uma mulher falsa que tinha me chamado de nojenta, sendo que ela era a verdadeira podre por dentro. João ficou pálido. Disse que não sabia de nada disso, que Ana sempre pareceu uma mulher séria e correta, que ele jamais imaginaria que ela fosse capaz de tudo aquilo. Eu ri sem humor. Pois é, filho. Você escolheu acreditar na imagem que ela vendia sem questionar nada. Escolheu o lado dela automaticamente. Nem sequer perguntou a minha versão. Agora aguenta as consequências. Ele mudou completamente a estratégia. Ficou mansinho. Pediu desculpas. Disse que foi um idiota, que deveria ter me defendido naquele dia, que estava envergonhado, que queria consertar as coisas, que ia falar com Ana, que ia convencer Eduarda a se afastar da mãe, que a gente podia reconstruir nossa relação. Eu suspirei fundo, olhei para o meu filho e fiz a pergunta que ia mudar tudo. Por que você acha que eu vivo nessa casa simples, João? Ele ficou sem resposta, olhando ao redor sem entender. Você acha que eu não tenho dinheiro? Que sou pobre? Que preciso da sua ajuda? Que vivo de migalhas? Levantei do sofá. Fui até o escritório. Abri o cofre embutido na parede. Voltei com uma pasta grossa. A mesma pasta que tinha dado para o Roberto. Mas essa tinha documentos adicionais. Extratos bancários dos últimos 8 anos. Certidões de propriedade de todos os meus imóveis. Contratos da construtora, balanços financeiros, declarações de imposto de renda. Tudo em meu nome. Joguei a pasta na mesa de centro na frente dele. Abre. João abriu a pasta tremendo. Pegou o primeiro documento. Um extrato bancário mostrando saldo de 12 milhões em conta corrente. Ele olhou para mim incrédulo. Pegou o segundo documento. Certidão de um prédio comercial na Avenida Paulista, avaliado em 15 milhões. Pegou o terceiro. Outro imóvel. Outro. Outro. Os olhos foram ficando cada vez mais arregalados a cada página. Quando chegou nos documentos da construtora, ele congelou. Leu uma vez. Leu de novo. Olhou para mim em choque total. Mãe, isso aqui, isso é real? Você é dona da RJ Incorporações? Você controla 60% da empresa? Eu assenti calmamente. Sim, e você nunca soube porque eu nunca contei. Porque eu queria ver quem você realmente era sem a influência do dinheiro. E descobri. Expliquei tudo com detalhes. Como construí o império junto com o pai dele. Como sempre fui a sócia oculta. A verdadeira tomadora de decisões por trás de cada negócio. Como continuei tocando tudo depois da morte do Jorge. Como vivo de forma simples por escolha e não por necessidade. Como testei o caráter dele durante todos esses anos. E como ele falhou completamente no teste ao permitir que uma mulher falsa e cruel me humilhasse publicamente sem mover um único dedo para me defender. João começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto. Disse que foi um covarde, que não merecia ser meu filho, que ia consertar tudo, que ia fazer o que fosse necessário. Eu balancei a cabeça. Não, filho, você não vai consertar nada, porque você vai sentar aí quieto e ouvir o resto que eu tenho para te contar. Contei sobre o processo de 5 milhões que movi contra a Ana, sobre as provas irrefutáveis que eu tinha, sobre os áudios gravados, sobre os depoimentos das testemunhas, sobre o laudo psicológico, sobre como a vida perfeita dela estava desmoronando e sobre como nada disso teria acontecido se ele tivesse sido homem suficiente para me defender naquele dia. Ele implorou para eu retirar o processo, para perdoar a Ana, para dar uma chance. Disse que ela já estava sendo punida demais com o divórcio, que a empresa dela estava falindo, que ela já tinha perdido tudo. Eu disse não, firme, definitivo. Ele insistiu. Disse que Eduarda estava completamente destruída vendo a mãe afundar, que o casamento dele estava por um fio, que os netos estavam sentindo o clima pesado em casa. Eu ri alto, sem humor nenhum. Por minha causa, João? Eu não traí ninguém. Eu não soneguei impostos. Eu não explorei funcionários. Eu não chamei ninguém de nojento em público. Ana fez tudo isso sozinha. Eu só trouxe a verdade para a luz. Eu só mostrei quem ela realmente é. Mas aí eu resolvi dar o golpe de misericórdia. A informação que ia acabar com qualquer ilusão que ele ainda tinha. Peguei outro documento da pasta.
Um contrato de compra e venda. Mostrei para ele. Sabe esse apartamento lindo onde você mora com a Eduarda? Aquele presente maravilhoso de casamento que o sócio do seu pai te deu? Ele assentiu confuso. Mentira. Fui eu que comprei. Coloquei no nome da empresa. Fingi que era presente dele. A cor sumiu do rosto do João. O que você está dizendo? Peguei outro documento. O carro importado que você dirige? Aquele que você acha que está financiando pelo banco? Mostrei o comprovante de pagamento à vista. Eu paguei tudo. Fingi que era empréstimo consignado. Peguei mais um documento. A escola particular caríssima dos meus netos? Aquela bolsa de estudos maravilhosa que a Eduarda conseguiu porque é advogada conceituada? Mostrei os comprovantes de pagamento mensais. Eu pago a mensalidade integral há 3 anos direto para a escola. Nunca teve bolsa nenhuma. João estava em choque completo, tremendo, tentando processar tudo. Eu continuei implacável. Tudo que você tem é meu. Tudo que você acha que conquistou sozinho foi eu que dei. E você nunca soube porque eu queria que você se sentisse independente, que tivesse orgulho de si mesmo. Mas agora você vai saber a verdade. Levantei e fui até a janela. Olhei para o jardim, para as plantas que eu cuidava com tanto carinho. E disse sem olhar para ele: Você trabalha na RJ Incorporações há quantos anos? 10. Ele respondeu com voz trêmula que sim. E você acha que foi contratado por quê? Por competência? Por currículo? Virei para ele. Não, foi porque eu ordenei. Você é engenheiro civil competente, sim. Mas tinha 50 candidatos mais qualificados que você naquele processo seletivo. Eu escolhi você porque é meu filho. E cada promoção que você recebeu, cada aumento, cada projeto importante, tudo passou por mim primeiro. João estava destruído, completamente quebrado. O mundo dele tinha virado de cabeça para baixo em 30 minutos. Tudo que ele acreditava sobre si mesmo era mentira. Ele não era o engenheiro de sucesso que construiu carreira por mérito. Era o filho que foi sustentado pela mãe sem saber. Sentei de volta no sofá. Olhei nos olhos dele e disse a verdade mais dura. Eu fiz tudo isso porque te amo. Porque queria te ver feliz. Porque queria que você tivesse uma vida boa sem as dificuldades que eu passei. Mas você me pagou com covardia. Me pagou ficando calado enquanto me humilhavam. E isso, João, isso eu não perdoo. Ele tentou se aproximar. Tentou me abraçar. Eu recuei. Não me toca. Você perdeu esse direito naquele almoço. Ele caiu de joelhos chorando, implorando uma chance, dizendo que ia fazer qualquer coisa. Eu levantei. Então levanta. Para de fazer papel de ridículo. Ele levantou limpando o rosto. Foi quando dei o ultimato. Você tem 2 dias para decidir. Ou você e Eduarda retiram imediatamente o pedido de guarda dos meus netos e convencem Ana a aceitar meu processo. Ou eu vendo minha parte da construtora, 60% das ações, para o grupo concorrente. E como parte do acordo de venda, eu exijo sua demissão. Sem aviso prévio. Sem indenização. Justa causa por quebra de confiança. João ficou branco. Você não pode fazer isso. Isso é ilegal. Eu sorri gelado. Posso sim. E é completamente legal. Como sócia majoritária, eu tenho pleno direito de vender minhas ações para quem eu quiser. E a justa causa já está fundamentada. Tenho documentos comprovando que você usou informações privilegiadas da empresa para beneficiar negócios da família da sua esposa. Tudo falsificado, claro, mas documentado de forma que parece real. Vai levar anos para você provar inocência. E nesse tempo, nenhuma construtora vai te contratar. Ele me olhou como se estivesse vendo um monstro. Você falsificou documentos contra mim? Sua próprio filho? Eu não desviei o olhar. Você ficou calado quando me chamaram de nojenta. Tudo tem consequência, João. Agora sai da minha casa. Você tem 48 horas. João saiu cambaleando, derrotado, quebrado, menor. Eu fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. Senti uma pontada no peito. Era dor? Era alívio? Não sei. Talvez os dois. Mas não podia voltar atrás. Tinha ido longe demais e ainda tinha mais. 3 horas depois, meu telefone tocou. Era a Eduarda. Voz fina, assustada, dizendo que ia retirar o processo de guarda, que foi ideia da mãe dela. Que ela nunca quis me afastar dos netos,
que estava sendo manipulada, que tinha medo da mãe. Pedi para ela colocar no viva voz. Ouvi Ana ao fundo gritando para ela desligar, para não implorar para aquela megera. Eu disse frio: Eduarda, escuta bem. Ou você retira o processo hoje mesmo e convence sua mãe a aceitar meus termos. Ou amanhã seu marido está desempregado. E sem o salário dele, sem o apartamento que eu pago, sem o carro, sem a escola dos seus filhos, vocês vão morar onde? Escolhe agora. Silêncio do outro lado. Ana gritando mais alto. Eduarda chorando. E então, eu vou retirar, hoje mesmo, eu juro. Desliguei. 2 horas depois, recebi a confirmação por e-mail. Processo retirado. Mas eu sabia que não tinha acabado. Ana não ia aceitar a derrota tão fácil. E eu estava certa. 1 semana depois, quando achei que tinha vencido, recebi uma intimação judicial que fez meu sangue gelar. Ana tinha entrado com uma ação me acusando de extorsão. Alegava que eu tinha chantageado ela com informações falsas para conseguir dinheiro, que eu tinha forjado documentos, que eu tinha manipulado o marido dela. Anexou depoimentos de pessoas que eu nem conhecia, dizendo que me viram ameaçando ela. Laudos de um psiquiatra afirmando que eu tinha transtorno de perseguição, que eu inventava situações na minha cabeça. Aquela mulher estava tentando me colocar como louca, como criminosa. E o pior, ela tinha conseguido adiar meu processo contra ela, alegando que primeiro precisava investigar minhas acusações de extorsão. O juiz aceitou. Meu processo foi suspenso temporariamente. Senti o chão sumir dos meus pés. Li a intimação 3 vezes sem acreditar. Ana tinha virado o jogo, tinha me colocado na defensiva, e agora eu que era a acusada. Se ela conseguisse provar extorsão, eu podia até ser presa, perder tudo, perder meus netos, perder minha liberdade. Liguei para Márcia em pânico. Ela veio até minha casa imediatamente. Leu todos os documentos, ficou séria. Disse que a situação era grave, que Ana tinha contratado um dos melhores escritórios de advocacia criminal de São Paulo, que eles estavam preparando um cerco pesado, que eu precisava me preparar para uma guerra longa. Passei a noite sem dormir, pensando, repassando tudo na cabeça. Será que eu tinha ido longe demais? Será que eu devia ter aceitado a humilhação e seguido em frente? Será que minha sede de justiça tinha me transformado em algo que eu não era? Mas aí eu lembrei. Lembrei do nojo nos olhos da Ana, da risada dos convidados, do silêncio covarde do meu filho. E a dúvida virou raiva de novo. Raiva fria, calculada, destrutiva. No dia seguinte, Ana foi mais longe ainda. Conseguiu uma liminar me proibindo de me aproximar dela e da Eduarda, alegando que eu representava perigo, que eu tinha comportamento agressivo, que ela temia pela segurança dela e da filha. A liminar incluía os netos. Eu não podia mais ver Renan e Michele até o processo ser julgado. Aquilo me destroçou. Os netos eram tudo para mim, minha razão de continuar. E agora estavam me tirando eles, me afastando das crianças usando mentiras, usando o sistema contra mim. Chorei aquela noite como não chorava desde a morte do Jorge. Chorei de raiva, de impotência, de medo. Medo real de perder tudo. Pensei seriamente em desistir, em pagar qualquer valor que Ana quisesse, em sumir da vida deles para sempre, em aceitar que tinha perdido. Mas aí meu cunhado Paulo apareceu. Sentou do meu lado na varanda, segurou minha mão e disse: Sônia, você não é de desistir. Eu conheci você há 40 anos. Vi você e meu irmão construindo o império do zero. Vi você tocando tudo sozinha depois que ele morreu. Você é guerreira. Não deixa essa mulher te destruir. Aquelas palavras me acordaram, me fizeram lembrar quem eu era. E então eu tive uma ideia perigosa. Uma ideia que podia acabar comigo ou salvar tudo. A opção nuclear que Márcia tinha mencionado antes. Liguei para ela no meio da noite. Ela atendeu assustada. Falei sem rodeios. Márcia, chegou a hora de usar tudo, sem exceções, sem limites. Ou eu ganho ou perco tudo tentando. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Você tem certeza? Porque se formos por esse caminho, não tem volta. Respondi firme: Absoluta certeza. Na manhã seguinte começamos o contra-ataque. Primeiro passo. Carolina publicou uma segunda matéria. Essa ainda mais devastadora.
revelando que Ana não só sonegava impostos, como também estava sendo investigada por lavagem de dinheiro, que a empresa dela era usada para limpar dinheiro de origem ilícita, que ela tinha conexões com políticos corruptos, que recebia propina disfarçada de contrato de publicidade. Tudo mentira? Não, tudo verdade, porque eu tinha contratado um investigador particular para cavar fundo, muito fundo, e ele achou ouro. Achou documentos, achou testemunhos, achou o podre completo. A matéria explodiu. Em 12 horas a Polícia Federal abriu investigação oficial. Mandados de busca e apreensão na empresa, na casa da Ana, no escritório dela, computadores apreendidos, documentos levados, funcionários interrogados. Ana entrou em pânico total. Tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens desesperadas, pedindo para eu parar, dizendo que ia retirar todas as acusações contra mim, que ia aceitar meu processo, que ia pagar os 5 milhões, que ia fazer qualquer coisa. Ignorei tudo. Segundo passo, usei meus contatos no mundo empresarial. Liguei para cada fornecedor da Ana, para cada cliente, para cada parceiro comercial. E, informalmente, deixei claro que quem continuasse fazendo negócio com ela ia ter problemas comigo. E minha palavra no mercado imobiliário de São Paulo valia mais que ouro. Em 48 horas, a empresa dela não tinha mais nenhum cliente ativo. Terceiro passo. Márcia entrou com uma contra-ação, processando Ana por calúnia e difamação, pedindo 10 milhões de indenização, com todas as provas mostrando que as acusações de extorsão eram falsas, que os depoimentos eram forjados, que os laudos eram de um psiquiatra que tinha perdido a licença 3 anos atrás por conduta antiética. Quarto passo. Descobri algo que mudou tudo. O sócio da Ana com quem ela tinha o caso estava disposto a testemunhar contra ela, porque descobriu que ela desviava dinheiro da empresa, que ela o usou para limpar dinheiro sujo, e agora ele queria imunidade. Queria entregar ela para salvar a própria pele. Márcia negociou com os advogados dele. Conseguiu um acordo. Ele entregaria tudo. Todos os documentos, todas as provas, todo o esquema, em troca de imunidade completa. E ele aceitou. Quinto passo. Usei o recurso mais poderoso que eu tinha. Meu dinheiro. Não para subornar, mas para contratar os melhores. Contratei 3 escritórios de advocacia. Um cuidando do meu processo contra a Ana. Outro cuidando da minha defesa contra as acusações dela. Terceiro, preparando ações criminais contra ela. Contratei uma empresa de relações públicas para controlar minha imagem, para garantir que a narrativa pública fosse favorável a mim. Eles começaram a plantar matérias me mostrando como vítima, como mãe dedicada, como empresária séria que foi injustamente atacada por uma mulher corrupta. Em 2 semanas, o cenário tinha virado completamente. Ana, que estava me atacando agora, estava na defensiva total, respondendo 3 processos criminais. Empresa falida, sem clientes, sem fornecedores, sem dinheiro. Marido pedindo divórcio e tomando tudo. Filha se afastando. E a Polícia Federal no pé dela. Mas ela ainda tinha um trunfo, e usou. Numa última tentativa desesperada, ela foi até a casa do João, conversou com ele, manipulou ele, convenceu ele que eu estava enlouquecida, que eu tinha me transformado num monstro, que ele precisava me internar, que era para minha própria proteção. João acreditou, ou quis acreditar, porque era mais fácil pensar que eu estava louca do que aceitar que ele tinha escolhido o lado errado. Ele veio com 2 policiais e um mandado judicial, ordem de internação psiquiátrica involuntária, com base em laudo forjado dizendo que eu representava perigo para mim mesma. Abri a porta e vi meu filho ali com policiais. Senti meu mundo desabar de novo. Ele disse com voz trêmula: "Mãe, é para seu bem. Você precisa de ajuda. A senhora não está bem." Eu olhei nos olhos dele e vi que tinha perdido meu filho, completamente. Mas aí chegou Márcia. Ela tinha se antecipado. Tinha conseguido um contramandado, com laudos de 2 psiquiatras renomados atestando minha perfeita saúde mental, com depoimentos de amigas, de conhecidos, de parceiros de negócio, todos afirmando que eu estava lúcida e saudável. Os policiais ficaram confusos com 2 mandados conflitantes. Ligaram para o juiz. Ele analisou os documentos remotamente e cancelou a ordem de internação. João ficou ali parado,
perdido, derrotado. Olhei para ele e disse a última coisa que tinha para dizer. Você escolheu acreditar em estranhos em vez de acreditar na sua mãe. Isso é imperdoável. Agora sai da minha casa e não volta nunca mais. Ele tentou falar. Eu fechei a porta na cara dele. Ana tinha usado sua última cartada. E tinha falhado. Agora era minha vez de dar o golpe final. E dessa vez não ia ter misericórdia nenhuma. Nos dias seguintes me preparei meticulosamente. Márcia trabalhou 20 horas por dia, organizando tudo. Cada documento, cada prova, cada testemunho, cada detalhe tinha que ser perfeito. Porque dessa vez eu ia destruir Ana de uma forma que ela nunca mais conseguiria se levantar. Primeiro fiz questão de blindar completamente minha situação legal. Márcia conseguiu que 3 psiquiatras diferentes me examinassem. Fizeram testes completos, avaliações psicológicas profundas, todos os laudos atestando saúde mental perfeita, capacidade civil plena, nenhum sinal de transtorno. Arquivamos tudo. Qualquer tentativa futura de me declarar incapaz seria impossível. Segundo, passei todos os meus bens para um trust familiar blindado, os netos como beneficiários, eu como administradora vitalícia. Mesmo se alguém conseguisse me processar e ganhar, não conseguiria tocar no patrimônio. Estava protegido juridicamente de forma irrevogável. Terceiro, organizei todas as provas contra Ana de forma cronológica e categórica. Crimes trabalhistas numa pasta, sonegação fiscal em outra, lavagem de dinheiro em outra, adultério em outra. Cada pasta com dezenas de documentos, centenas de páginas, testemunhos gravados, imagens. Tudo irrefutável. Quarto, consegui que o sócio dela gravasse uma confissão completa. Ele contou tudo. Como Ana montou o esquema de lavagem, como ela recebia propina de políticos, como ela explorava funcionários, como ela ameaçava quem tentava denunciar. Tudo gravado em vídeo com o advogado presente. A audiência do processo criminal contra Ana foi marcada. Márcia me preparou durante uma semana. Simulamos interrogatórios, treinamos respostas, antecipamos cada argumento da defesa dela. Eu estava pronta. No dia da audiência, cheguei ao fórum às 8 da manhã. Roupa sóbria, sem joias, sem maquiagem excessiva, visual de vó honesta e trabalhadora. Ana chegou meia hora depois. Roupa de grife, maquiagem exagerada, 4 advogados ao redor dela, tentando manter a pose de empresária poderosa. Mas os olhos estavam fundos, as mãos tremiam. Ela estava destruída por dentro e tentando esconder. Entramos na sala. Juiz, promotor, defensores, escrivão, testemunhas. Estava tudo lotado. Processo tinha chamado a atenção da mídia. Tinha jornalistas na porta, câmeras, fotógrafos. Estava virando caso público. O promotor começou apresentando as acusações. Sonegação fiscal de mais de 20 milhões de reais em 5 anos. Lavagem de dinheiro totalizando 15 milhões. Crimes trabalhistas afetando mais de 50 funcionários. Adultério com agravante de usar dinheiro do marido para sustentar o amante. Ana estava pálida. Os advogados dela tentavam protestar, alegando que eram acusações infundadas, que não havia provas concretas, que era perseguição política, que era vingança pessoal minha. Foi quando Márcia se levantou. Pediu permissão para o juiz para apresentar as provas. Ele autorizou. Ela começou pelos crimes trabalhistas. Chamou 7 ex-funcionários que prestaram depoimento um por um. Cada um contando como foi explorado, como trabalhou sem registro, como fez hora extra sem receber, como foi ameaçado quando tentou processar, como recebeu proposta de dinheiro para ficar calado. Ana tentava manter a compostura, mas estava desmoronando. Depois vieram as provas da sonegação, documentos da Receita Federal, notas fiscais falsas, declarações fraudulentas, contas no exterior não declaradas. Tudo mostrado documento por documento na tela. Depois, a lavagem de dinheiro. Márcia apresentou o vídeo do sócio confessando tudo. 40 minutos de depoimento detalhado. Nomes, datas, valores, contas bancárias, tudo. A sala ficou em silêncio absoluto assistindo. Ana começou a chorar baixinho. Por último, o adultério. Márcia mostrou as fotos, as mensagens, os comprovantes de hotel,
os extratos do cartão de crédito do Roberto, pagando jantares românticos enquanto Ana estava com o amante. A humilhação completa. Quando Márcia terminou, eram 4 horas da tarde. 6 horas de apresentação de provas. O juiz pediu intervalo de 1 hora. Saímos para o corredor. Ana estava destruída, sentada num banco chorando, os advogados ao redor dela sem saber o que fazer. O caso estava perdido e todos sabiam. Roberto estava lá também, assistindo tudo da galeria. Quando Ana viu ele, ela tentou se aproximar, pedir desculpas, explicar. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Foi a cena mais triste que vi. Uma mulher que tinha tudo perdendo absolutamente tudo por orgulho e maldade. Quando voltamos, o juiz deu a palavra para a defesa. Os advogados da Ana fizeram o que puderam. Tentaram desqualificar testemunhas, questionar a autenticidade de documentos, alegar conspiração. Mas era patético. Não tinha argumentos sólidos contra a montanha de provas que apresentamos. Então, foi minha vez de falar. O juiz me chamou. Levantei e fui até o microfone. Olhei para Ana. Ela desviou os olhos. Comecei a falar com voz firme. Contei sobre o almoço, sobre a humilhação pública, sobre o nojo que ela disse sentir de mim, sobre como fui tratada como lixo na frente de 30 pessoas, sobre meu filho ter ficado calado, sobre como aquilo me destruiu emocionalmente, sobre as noites que passei chorando, sobre a terapia que precisei fazer, sobre o trauma que carrego. Expliquei que não estava ali por vingança, estava ali por justiça, porque descobri que a mulher que me humilhou por ser simples era na verdade uma criminosa, uma exploradora, uma farsa completa, e que eu tinha a obrigação moral de trazer a verdade à luz. Falei durante 20 minutos, sem ler nada, sem consultar advogada, direto do coração. Quando terminei, tinha gente chorando na plateia. O juiz estava visivelmente emocionado. Ana pediu para falar. O juiz autorizou. Ela se levantou trêmula, tentou pedir desculpas, disse que estava sob pressão naquele dia, que tinha problemas pessoais que ninguém sabia, que não era má pessoa, que cometeu erros, mas merecia uma chance. Chorou, implorou, prometeu pagar tudo o que devia, prometeu reparar os danos, prometeu mudar completamente, mas suas palavras soavam vazias, porque todo mundo na sala sabia que ela só estava arrependida por ter sido pega, não pelos crimes que cometeu. O juiz pediu mais um intervalo para analisar tudo. 1 hora depois, voltamos para a decisão. Ele começou a ler. Sentença de 40 minutos, detalhando cada acusação, cada prova, cada depoimento. E ao final, Ana Mendonça foi considerada culpada de todos os crimes. Sonegação fiscal, 3 anos de reclusão. Lavagem de dinheiro, 5 anos. Crimes trabalhistas, 2 anos. Total, 10 anos de prisão. Regime fechado. Sem direito a apelar em liberdade. Prisão imediata. Além disso, multa de 30 milhões de reais. Perda de todos os bens relacionados aos crimes. Proibição de exercer atividade empresarial por 15 anos. Obrigação de pagar indenização trabalhista para todos os funcionários lesados. E ainda meu processo de danos morais no valor de 5 milhões. Ana desabou. Literalmente caiu no chão chorando. Os advogados tentaram ampará-la. Pediram para o juiz reconsiderar. Ele foi inflexível. Mandou chamar os policiais. 2 agentes entraram, colocaram algemas na Ana. Ela gritava que tinha filha, que tinha netos, que não podia ir presa, que ia morrer na cadeia. Ninguém se comoveu. Ela foi arrastada para fora da sala enquanto gritava meu nome, me xingando, me amaldiçoando, dizendo que eu ia pro inferno. Saí do fórum em silêncio. Márcia ao meu lado. Jornalistas gritando perguntas, flashes de câmera, microfones na cara. Márcia fez um comunicado breve. Disse que justiça foi feita, que crimes não compensam, que ninguém está acima da lei. E fomos embora. João estava na porta, esperando. Quando me viu, tentou se aproximar. Seguranças que Márcia contratou bloquearam. Ele gritou que precisava falar comigo, que tinha entendido tudo errado, que queria se desculpar, que ainda dava tempo de consertar. Parei, olhei para ele e disse alto para ele e para todos os jornalistas ouvirem. Você teve a chance de me defender e escolheu o silêncio.
Agora vive com sua escolha. E fui embora. Naquela noite dormi tranquila pela primeira vez em meses. Justiça tinha sido feita. Ana ia pagar pelos crimes. Minha honra estava restaurada. E eu tinha provado que ninguém pisava em mim sem consequências. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Porque destruir Ana no tribunal era só metade. Eu queria que ela sentisse na pele o que era perder tudo. Queria que ela vivesse o que tentou fazer comigo. E nos meses seguintes foi exatamente isso que aconteceu. Alguns meses depois da condenação, a vida de Ana era irreconhecível. A prisão foi só o começo. O divórcio do Roberto foi concluído. Ela ficou com 10% dos bens. Ele com 90%. A mansão em Alphaville? Vendida. Os carros importados? Vendidos. As joias? Leiloadas para pagar as dívidas. Ana saiu da prisão depois de cumprir 8 meses em regime fechado. Conseguiu progressão para o semiaberto por bom comportamento. Mas quando saiu, não tinha mais nada. Zero. Roberto tinha bloqueado todas as contas. A empresa tinha falido completamente. Funcionários demitidos, produtos retirados do mercado, marca destruída. Nome Mendonça virou sinônimo de fraude em São Paulo. Ela tentou reconstruir. Procurou emprego. Ninguém contratava. Tentou abrir um pequeno negócio. Não conseguiu crédito em nenhum banco. Tentou vender produtos como revendedora. As pessoas reconheciam o nome e recusavam. Foi morar num apartamento pequeno de 2 quartos em Guarulhos. Aluguel de R$ 1.200 que ela mal conseguia pagar fazendo faxina. Ana, que andava de motorista, agora pegava ônibus lotado. Que comia em restaurantes caros, agora cozinhava arroz e feijão. Que comprava roupa de grife, agora usava brechó. Que tinha empregada, agora limpava a casa dos outros. A queda foi completa e brutal. Eduarda se divorciou do João. Levou os netos para Ribeirão Preto. Conseguiu emprego num escritório pequeno de advocacia, ganhando 6.000 por mês. Menos que ela pagava só de mensalidade do clube antes. Moram num apartamento simples de 2 quartos. As crianças estudam em escola pública. Vida completamente diferente. João ficou 7 meses desempregado. Eu vendi minha parte da construtora como tinha ameaçado. 120 milhões de reais. Ele foi demitido no processo de transição. Nenhuma outra construtora quis contratar. O nome dele estava queimado. Tentou abrir negócio próprio. Faliu em 6 meses. Perdeu tudo que tinha investido. Precisou vender o apartamento que eu tinha comprado para ele porque não conseguia pagar o condomínio de 3.000 reais. Vendeu o carro importado. Voltou a morar de aluguel num bairro simples. Conseguiu emprego finalmente como engenheiro júnior numa empresa pequena, ganhando 8.000 por mês. Ele que ganhava 30. A vida dele virou do avesso. E ele entendeu na pele o que era viver sem privilégios, sem a proteção invisível que eu sempre dei, sem o conforto que eu proporcionava, sem ele saber. Ele finalmente entendeu o valor do que tinha e perdeu. Quanto a mim, fiz mudanças grandes. Vendi a casa onde morava em São Paulo, comprei uma casa linda em Campos do Jordão, 3 quartos, jardim enorme, vista para as montanhas, paz absoluta. Me mudei para lá definitivamente, longe da cidade, longe das lembranças ruins, longe de tudo que me machucou. Doei 60 milhões para os netos, colocados em trust que eles só podem acessar quando completarem 25 anos. Para garantir o futuro deles independente do que aconteça. Doei mais 20 milhões para instituições de caridade, asilos, orfanatos, projetos sociais. Quis fazer diferença real na vida de pessoas que precisam. Guardei 40 milhões para mim, mais que suficiente para viver confortavelmente o resto da vida. Investi tudo em renda fixa. Recebo 200.000 por mês só de juros. Não preciso trabalhar. Não preciso me preocupar com dinheiro nunca mais. Minha rotina mudou completamente. Acordo às 6 da manhã. Tomo café vendo o sol nascer nas montanhas. Cuido do meu jardim que agora tem mais de 50 espécies de plantas. Leio 3 livros por semana. Aprendi a pintar, bordar, fazer cerâmica. Redescobri hobbies que abandonei durante anos. Faço caminhadas todas as tardes. Participo de grupo de voluntárias da cidade. Dou aula de artesanato para idosas no centro comunitário. Ajudo na organização de bazares beneficentes. Fiz amizades verdadeiras.
Pessoas que me conhecem como Sônia, não como a empresária milionária, não como a mãe de alguém, só como Sônia. Viajo quando tenho vontade. Já fui para Portugal, Espanha, França, Itália, conhecendo lugares que sempre sonhei, sem pressa, sem roteiro rígido, apenas curtindo, fotografando, vivendo. Os netos me visitam todo mês, Eduarda traz eles. Passamos o fim de semana inteiro juntos, cozinhamos, brincamos, contamos histórias. Eles adoram a casa, o jardim, os animais que adotei. Tenho 2 cachorros, 3 gatos, galinhas. É uma mini fazenda. Eduarda e eu fizemos as pazes. Ela entendeu que foi manipulada pela mãe. Pediu desculpas sinceras. Aceitei porque ela também era vítima. Conversamos sobre tudo o que aconteceu. Ela reconhece os erros e está criando os filhos de forma diferente, com valores reais, com humildade, com caráter. Ana tentou contato 2 vezes. Primeira vez mandou carta manuscrita, 8 páginas pedindo perdão, dizendo que estava destruída, que pensava em terminar com a própria vida, que só eu podia ajudar ela, que se eu retirasse as denúncias, ela conseguiria recomeçar. Rasguei a carta sem terminar de ler. Joguei no lixo. Segunda vez ela apareceu pessoalmente. Bateu no portão da minha casa. O caseiro me avisou. Fui até a janela. Vi ela do lado de fora. Magra, envelhecida, cabelo branco, roupa simples. Não parecia mais a empresária poderosa. Parecia uma mendiga. Ela ficou ali 2 horas gritando, pedindo para eu abrir, para conversar, para dar uma chance. Não abri. Não falei nada. Apenas olhei da janela. Ela finalmente foi embora. Não voltou mais. João tentou contato várias vezes também. Ligações, mensagens, cartas, todas ignoradas. Até que há 1 mês ele apareceu aqui, sem avisar. Bateu no portão. Pedi pro caseiro não abrir. Ele ficou do lado de fora. Olhei da janela do quarto. Vi meu filho, mais velho, mais magro, cabelo grisalho, curvado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Ele gritou pedindo para falar comigo, dizendo que tinha aprendido a lição, que tinha entendido tudo, que queria reconstruir a relação. Fiquei ali olhando, sentindo nada, nem raiva, nem pena, apenas vazio, como se estivesse olhando para um estranho. Ele ficou 1 hora, depois foi embora. Não voltou mais. Aprendi lições importantes nesses 64 anos. Dinheiro não compra caráter. Não compra lealdade. Não compra amor verdadeiro. Dinheiro apenas revela quem as pessoas realmente são por dentro. Família não é quem tem seu sangue. Família é quem tem seu coração. E corações se perdem quando a covardia substitui a coragem. Hoje vivo em paz. Verdadeira paz. Sem arrependimentos, sem remorso. Fiz o que tinha que ser feito. Trouxe justiça onde havia injustiça. Expus mentiras onde havia falsidade. Defendi minha dignidade quando todos esperavam que eu me calasse. Ana criou o próprio inferno. Eu apenas acendi o fósforo. João escolheu o silêncio quando devia ter escolhido a mãe. Agora, ambos vivem com as consequências. E eu? Eu vivo livre. Finalmente livre. A lição que deixo é simples. Respeito não se pede, se conquista. E quando perdem o respeito por você, a única resposta possível não é implorar, é mostrar que eles precisavam de você, não o contrário. Porque dignidade não se negocia, nunca.